Porque a gente lembra historicamente de quando a gente comia carne, que tinha, como eu falei anteriormente, a figura da proteína representada pela carne. E quando você tira a carne do seu prato, você se liberta dessa. É uma libertação desse fato de ter lá o representante maior das proteínas. Bem-vindos e bem-vindas ao Me Venha com Abobrinhas. Eu sou a Alessandra Lúlio, sou nutricionista, cheia de boa vontade em ajudar as pessoas a comer melhor, de uma forma mais consciente e, obviamente, muito mais saudável. Gosto de falar sobre alimentação à base de plantas, vegetarianismo. E você? Maravilha, Lê. Bom, eu sou a Laura, gente, sou médica, sou vegana já há 6 anos, adoro trabalhar com mudança de estilo de vida, com transição para vegetarianismo, ensinando mesmo as pessoas como ter uma alimentação que possa proporcionar mais saúde. E é isso que a gente tá fazendo aqui no Me Venha com Abobrinhas, toda semana, quarta-feira, às 3 horas da tarde, trazendo informações relevantes e científicas para que vocês possam também trazer essas mudanças para a vida de vocês. E nosso grande objetivo também é quebrar um monte de mitos. Exatamente. Quando a gente fala de uma alimentação sem carne, vem aquela coisa. Parei de comer carne. E agora? Essa é uma pergunta, mas a mais famosa é: mas e as proteínas, né? Meu Deus, essa é a principal pergunta. Sempre. Virou meme, né? Em tudo que é coisa de vegetarianismo em si. Mas vamos lá. Primeira coisa. Bom, você parou de comer carne? Parabéns! Não precisa ficar estressado. Tá tudo bem, relaxa, né? Você teve, obviamente, o que te motivou a parar de comer carne foi alguma coisa que para você é bastante relevante. E existem existem vários motivos para você parar de comer carne. E eu vou falar aqui sobre 3 deles que são os mais, assim, que a gente vê mais acontecer. Ou seja, eu, ao longo da minha vida clínica, atendi tantos pacientes que tiveram essa vontade, fizeram essa transição. E eu sempre, né, quando a gente começava com tudo, perguntava, mas por que te motiva? É tão importante você saber. Eu adoro essa pergunta, é muito legal saber, né? Exatamente, o que te leva? Porque você está tomando uma decisão para fazer algo que é diferente, né, daquilo que se faz na maioria das vezes, que vai contra muito do que a gente aprendeu na vida, né? Você está criando, entre aspas aqui, tá? Um desconforto, né? Porque o confortável é se manter, né, na mesmice, continuar fazendo o que todo mundo faz e tá tudo bem. E você está se propondo a fazer algo diferente. Exato. Então, é importante que você tenha muito forte dentro de você os motivos. Eu vejo o seguinte: a maioria das pessoas que eu conheço tem uma motivação que é a questão da compaixão pelos animais. Ou seja, poxa, você gosta de cachorro, você gosta de gato, você é apaixonada pelos bichinhos, você não tem coragem nem de, né, passar por cima de uma formiga, de repente você vai comer carne de vaca, de porco, de cabritinhos, né, galinha. Assim, poxa vida, eu não queria fazer isso, eu não quero que... Por que eu preciso, né, promover essa violência, essa pecuária industrial tão hoje que a gente sabe que não é mais aquela coisa da galinha feliz que vive em tal lugar. A gente está falando do sistema industrial massivo que hoje, né, coloca os animais numa condição extremamente cruel todos os dias. São 70 bilhões de animais abatidos terrestres. Todos os anos, quando a gente vai para o mundo aquático, a gente está falando de trilhões de animais para a gente se alimentar. Então, quando você começa a entender que não é coerente com aquilo que está dentro de você, com os seus valores, você compactuar com isso, você fala assim, não quero mais fazer parte. Essa é uma das principais motivações. E quando a gente começa a entender também que os animais também sentem, né? Porque ninguém nunca fala isso pra gente no começo da nossa vida, que os animais sentem. A gente tem relação de amor, de carinho com o cachorrinho, com o gatinho, mas a gente não sabe que aquele animal que a gente tá consumindo também é um bichinho tipo esse, né? Não tem a consciência. Então, a partir do momento que tu tem essa consciência, que tu entende que esses animais também têm isso, aí realmente, para muitas pessoas, sabendo que é possível não compactuar com isso, você fala, opa, eu não quero fazer parte dessa história, não. Exato, exatamente. Esse é o principal motivo. O segundo motivo que tem crescido muito são as questões ambientais. Hoje a gente sabe que grande parte, 1/3 de todas as terras aráveis do nosso planeta são utilizadas para plantar comida para dar para esses animais. Só o Brasil hoje tem mais cabeça de gado do que seres humanos.
Tá? Então, ou seja, é uma quantidade absurda de animais para suprir essa vontade, que não é uma necessidade, de se comer animais, que faz com que a gente hoje use os nossos recursos naturais de uma forma extremamente desperdiciosa, né, e irresponsável. Hoje a gente tem aí pressionando as nossas florestas, nossos biomas ainda íntegros, ainda que estão ali tentando resistir, segurar, né? Para a gente abrir espaço para plantar soja, milho para os animais, para ter pasto, uso de água potável, contaminação da água, uso desenfreado de agrotóxicos, emissão de gás carbônico, de metano, de dióxido nitroso, que são todos eles os gases responsáveis pelo efeito estufa, pelas mudanças climáticas, e a gente sabe que sem planeta não existem seres humanos. Exato. E não existe saúde humana. Então, cuidar do planeta é uma escolha diária e necessária de nós todos os dias. E o que fazer para gerar menos impacto? Reduzir e tirar os alimentos de origem animal do prato é a sua atitude pessoal mais eficiente para reduzir seus impactos, a sua pegada no meio ambiente. E que ainda só vai trazer benefícios para a tua vida, né? Aí vem o terceiro ponto, que é o quê? Com o advento, né, da ciência, com hoje tantos bons, né, e assim... estudos, assim, hoje a gente tem revisões sistemáticas grandes, a gente tem altas evidências científicas dos benefícios de uma alimentação à base de vegetais, né, à base de plantas, uma dieta vegana, né, que não tem nada de origem animal. Que, por sinal, a gente falou bastante no episódio anterior, né, então para quem perdeu, dá uma olhadinha lá, assiste aquele episódio que para vocês vão entender um pouquinho melhor o que é isso dessa alimentação à base de plantas que a Ali tá falando agora. E aí, eu acho que assim, essas motivações têm que estar muito claras. Ou seja, poxa, eu tô parando por causa disso, tá bom. Só que daí vem a insegurança de fazer algo que a maioria não faz. Exato. Aí vem aquela história tradicional, cultural da nossa vida, de lembrar, de pensar. Proteína, que todo mundo entende que é essencial, que é a base, né? É um nutriente que faz parte da construção do nosso corpo, faz nossas enzimas, nossos hormônios, realmente, os nossos anticorpos, tudo é proteína. Tá, então tá bom. Se eu sempre aprendi que as proteínas vêm da carne, do leite, do queijo, do ovo, mas principalmente da carne, se eu parar de comer, vai me faltar proteínas. Tá, esse é o pensamento mais óbvio que as pessoas têm, né? Exatamente. E aí vem, assim... a ciência, né, e a nossa experiência para provar para você que não é bem assim. Na verdade, isso representa uma falta de estudo bem grande, né, sim, Ale? Sim. De realmente olhar para os alimentos e entender eles como os tais complexos alimentares que a gente também comentou no episódio anterior, né? Entender que um alimento não vai te fornecer somente um tipo de nutriente. Então, eu sinceramente, eu fico bem decepcionada, assim, por esse mito ter se instaurado de maneira tão forte na nossa sociedade, porque ele demonstra uma falta de estudo muito grande e o tal do nutricionismo, né? Exato. Que é essa redução dos alimentos a um único nutriente, sendo que eles não são só isso, né? Junto com um alimento que tu consome, vem uma cascata de diversos outros nutrientes que podem ser ou benéficos ou maléficos para tua saúde. Exatamente. E a questão, né, que a gente sempre coloca assim, o medo, né? Tá bom, então eu entendo que talvez a carne não seja um bom alimento para mim, mas como que eu vou substituir a carne? Primeiro, gente, não existe necessidade de se comer nada de origem animal. Todos os nutrientes que nós precisamos para manter o bom funcionamento do nosso organismo e a nossa saúde estão no meio ambiente, estão nos vegetais. Comer carne, leite, ovos, são opções, não é necessidade. Então, aquela piadinha boba, né? Ou seja, você não precisa substituir o que não é necessário. Exatamente. Pronto. Mas, Ale, todo mundo, né? Porque tem muita gente que fala da dieta do tipo sanguíneo, da dieta de vários tipos, que tem pessoas que precisam comer carne. E isso é uma mentira, né? Na verdade, isso é o que eu falei antes. Falta de estudo e falta da gente analisar os alimentos por inteiro. Porque assim a gente vê, se uma pessoa tem maior necessidade proteica, tudo bem, a gente aumenta essa ingestão proteica dela através desses alimentos de origem vegetal. Exato, que tá mas tudo não certo. necessariamente tem que ser a carne. Não necessariamente Aliás, tem que ser a carne. brincando dessa coisa de tipo sanguíneo, né? Tem várias pessoas que me escrevem, mas o meu tipo sanguíneo é O positivo, eu preciso comer carne. Eu falo assim, então, amigo, meu também. eu também sou. Você também Tô bem feliz assim. Então, meu Nunca também estive tão bem. Enfim, amiga, não é bem assim, né? Mas enfim, então, quando você... Assim, são várias coisas que eu quero trazer aqui um certo alívio. Para que você entenda que você não precisa ficar preocupado ao parar de comer carne que vai faltar a tal da proteína. Por quê? Primeiro,
não tem necessidade. Tá? Segundo, o que são proteínas? Proteínas são moléculas compostas por aminoácidos. Né? Existem os aminoácidos que compõem os alimentos, né? Estão lá, são 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos, eles estão presentes na natureza em todos os alimentos. Exato. Desses 20 aminoácidos, de 6 a 9, dependendo da faixa, né? da idade e tudo mais, são considerados os tais aminoácidos essenciais. Essenciais porque a gente não fabrica, a gente não sintetiza no nosso corpo. E, obrigatoriamente, a gente tem que comer, através dos alimentos, esses aminoácidos para que eles façam parte da composição das nossas proteínas. Bacana. Então, me falaram que a carne tem muitos aminoácidos essenciais. Realmente tem. Mas não é só nela que tem. Inclusive, para a gente jogar um balde de água fria nessas pessoas que não estudam, todos os aminoácidos essenciais, eles são sintetizados pelas plantas. Exatamente. E não pelos animais. Os animais comem plantas. Exato. Então, a cadeia alimentar é muito clara. A planta, através da fotossíntese, sintetiza todos os aminoácidos, incluindo os essenciais. O bicho vai lá, come a planta, produz as próprias proteínas constando com esses aminoácidos essenciais. Aí você vai comer uma parte do bicho para comer o aminoácido essencial que ele foi buscar na planta. É como se a gente comesse uma suplementação indireta. Exato. Né? Então, tu tá comendo a planta de maneira indireta através do animal, né? E quando a gente fala dos aminoácidos essenciais, é muito importante também a gente lembrar que, apesar de talvez em algum tipo de alimento não ter boa quantidade de todos os aminoácidos, a gente nunca vai comer só um alimento ao longo do dia. Assim como ninguém come só carne ao longo do dia. Exato. Então, tudo bem que a carne, ela tem todos os aminoácidos essenciais, mas também, como eu falei antes, ela tem todo essa outra cascata de outros nutrientes, de outros componentes, mas ninguém vai comer só carne. Tu vai comer arroz, tu vai comer feijão, tu vai comer salada e tu vai complementar com esses alimentos vegetais. Então, por que não ser apenas eles? Né? Porque primeiro a gente já aprendeu que não precisa. Segundo, que os aminoácidos essenciais estão todos nos alimentos vegetais. Mas aonde, Ale? Fala pra gente. Mas calma, antes de eu falar de onde, eu vou falar mais uma coisa que eu acho que é essencial pra gente quebrar esse mito dessa coisa de precisar da carne. Hoje, a nossa sociedade é baseada, assim, consome mais proteínas do que naturalmente a gente precisaria. Por quê? A gente tem um protagonismo enorme da proteína vegetal. Você vai em qualquer cardápio, é frango, animal, né? É carne, é peixe, né? A parte nobre é sempre a parte animal. E isso faz com que, ou seja, a gente tenha essa dificuldade de pensar a alimentação sem. Sim. E esses excessos, quando a gente coloca esses alimentos de origem animal em todos os pratos, comi arroz, feijão, bife, salada. Se eu tiro o bife, nossa, faltou. Não, simplesmente eu vou fazer uma adequação. E essa adequação, aumentando a quantidade de vegetais, vai me fornecer o suficiente de proteínas, tá? A gente não precisa de mais. A gente Suficiência é o que a gente precisa, Exato. Né? Eu acho que a palavra máxima da nutrição adequada é a suficiência. Exato. Você atingir quanto você precisa de todos os nutrientes, sem faltar e sem ter excesso. Aí que tá, porque quando a gente começa a pensar no princípio da suficiência, que é bater as metas, a gente se desvincula dessa necessidade de procurar um substituto para o alimento de origem animal. Porque quando a gente coloca a carne no prato, a gente normalmente promove excessos. Então, se eu fico pensando em tirar a carne e buscar a mesma quantidade de proteína, eu realmente vou ter que comer talvez bastante. Claro. Mas não é o objetivo. E a gente hoje, tem que dar o que a gente precisa. sabe que uma certa restrição calórica ajuda a gente a viver com mais qualidade e mais longevidade, né? A gente não precisa comer a mais. Hoje em dia, principalmente acho que por causa dessa questão da proteína, muita gente come sem estar com fome, come um prato grande, Exato. cheio de proteína, porque acha que precisa de mais proteína, e a gente acaba cometendo excessos, a gente acaba ganhando peso, acaba piorando todos os problemas crônicos, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, que a gente tem como principal foco, né, de mortalidade hoje em dia. E tudo porque a gente acha que a gente precisa de alguma coisa que a gente não necessariamente precisa e não precisa em excesso. E essa cultura que a gente tem, né? Ela de ver as pessoas, elas chamam a carne de proteína. Exato. Chamam a carne de proteína, né? a proteína. Eu participo de vários projetos, né, de alimentação pública, em que a gente desenvolve cardápios, por exemplo, de escolas. Eu participo do projeto Segunda Sem Carne, né, dando consultoria junto com a Sociedade Vegetariana Brasileira na composição dessas merendas, né, sem carne. E é muito complicado você colocar na cabeça das pessoas, dos gestores, porque ali no cardápio tá assim, arroz, feijão, proteína e guarnição.
Como se o arroz e feijão não tivesse proteína. Que triste isso, e né? a proteína é sempre algo de origem animal. Então, é um erro aqui quase que metodológico de criar composições. E a gente, como você disse lá, a gente não come... Quando come carne, a gente não come só proteína, né? O que vem nesse pacote? E aí, quando a gente correlaciona com os excessos, quando a gente promove o excesso de proteína vindo da carne, a gente também normalmente promove o excesso de gorduras saturadas, o excesso de colesterol. Exato. Quando a gente coloca mais carne no nosso prato, a gente come menos fibras, porque a gente come menos vegetais. Menos antioxidantes, que ajudam as nossas células a não envelhecerem tão rápido, né? Então, a gente diminui e se afasta de diversos componentes que nos trazem mais saúde e se aproxima de diversos componentes que nos trazem mais doenças, né? Hoje, infelizmente, se a gente for ver a grande maioria a maior parte das doenças que nos matam e mais ou menos 70% das causas que levam uma pessoa a procurar um atendimento médico é por causa de uma doença causada pelo estilo de vida, que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Como essas que eu falei antes. Câncer, diabetes, hipertensão, doença pulmonar, obstrutiva crônica, que é muito comum. Então, eu mesma, quando eu estava na faculdade, era só isso que eu atendia quando eu chegava na emergência. E era essas pessoas com esse tipo de problema. Trouxer pro hábito alimentar a causa desses problemas, a gente vê duas causas muito claras, né? O excesso de consumo de gorduras saturadas, de colesterol, o excesso, muitas vezes, de proteína, que gera todo, né, uma questão, atrapalha a questão metabólica, você vem para acidificação, que toda acidificação atrapalha leva... até a função renal, né? Exato, leva a problemas renais, problemas de fígado, e também esses excessos, né, eles contrabalanceiam o outro lado, que é quando você protagoniza a proteína no seu prato, você minimiza os fatores protetores. Sim. Tá? E aí você tem normalmente aquelas condições que tem excesso de calorias, excesso de gordura e baixo teor de micronutrientes. Então a pessoa está em sobrepeso e está desnutrida ao mesmo tempo. E né? muitas vezes a pessoa pensa que essa é a maneira de emagrecer. Mas é um ledo engano, né? Porque se tu come a mais de qualquer tipo de nutriente, seja ele proteína, carboidrato ou gordura, se tu come em excesso, o teu corpo não vai mandar aquilo embora ou produzir mais músculos. Ele vai produzir mais gordura, ele vai guardar aquilo como uma forma de estocagem, né? A gente pode ter evoluído muito desde a época da pedra, mas a gente ainda tem um sistema que quer sobreviver. Então, se a gente come em excesso, ele vai guardar para um episódio futuro. Só que esse episódio futuro de falta não vai acontecer. Porque, de novo, a gente vai lá depois e vai comer em excesso. Então, a gente fica perpetuando esse excesso e cada vez piorando a nossa condição de saúde e o nosso metabolismo como um todo, né? E eu gosto muito dessa pergunta, Laura, que eu vou fazer para você, que já tem aí uma vida clínica, né, de muitos anos. Você conhece alguém que morreu por falta de proteínas? Olha, não preciso nem pensar por nenhum segundo, porque não conheço. Enfim, então por que você tá com tanto medo de faltar proteína na sua dieta? Enquanto, como a gente acabou de dizer, você também falou, as maiores causas de procura, né, por problemas médicos, são os excessos, são doenças causadas por esse excesso. E pode parecer uma péssima notícia isso que a gente tá falando, mas não é uma ótima notícia. É ótimo. Porque é só a gente mudar os nossos hábitos. E claro, aqui a gente entende, a gente trabalha com pessoas, a Lê também trabalha há muito tempo com pessoas, muito mais tempo que eu até, tem muito mais experiência, e a gente sabe que lidar com pessoas é lidar com emoções, é lidar com sentimentos, é lidar com uma história de vida, com uma cultura. Eu, por exemplo, sou gaúcha, então eu comi carne a minha vida inteira, né, até os meus... agora não lembro. Mas enfim, até 2013 eu comi carne, tá? E agora a gente tá, então, já faz 6 anos que eu sou vegana efetivamente e 8 anos que eu comecei nesse processo de parar de comer carne. E eu mesma tive que acolher os meus processos emocionais também nisso tudo. Então, claro, a gente fala aqui que é muito fácil, que é muito simples, na verdade. Mas a gente sabe que não é fácil. É simples e seguro. Então, e aí vem o quê? A pergunta que você me fez antes, que eu não respondi, que agora vamos falar sobre isso, que é o quê? Cara, tá bom, você já acabou de me falar que realmente a gente não precisa comer carne, a gente, ao colocar carne no prato, normalmente a gente promove excessos, a gente consome mais gordura, tá? Então tá bom. Então, o que eu faço para eu comer proteína suficiente e ter, não somente isso, né? Ter essa parte do comer afetivo também, né? Porque a gente sabe,
que infelizmente tem a tal da mistura, que normalmente é de origem animal. São Paulo, principalmente, tem a mistura, que né? é a parte que mais a gente, teoricamente, dá prazer no prato. Por quê? Porque hoje, a nossa culinária também, ela só aprendeu a dar valor, tempero, texturas, no alimento de origem animal. O arroz, o feijão, legumes, é aquela coisa. O acompanhamento, chuchu no vapor. Chuchu no vapor, desculpa, nunca vai ficar bom. Mas, Ale, e o gosto da carne vem da onde? Dos temperos naturais, das ervas, das plantas, então, né? aonde eu quero dizer, né? Eu acho que essa coisa de tirar a carne do prato vai fazer com que naturalmente, e meio que, entre aspas aqui de novo, obrigatoriamente, a gente se prontifique a ampliar os nossos horizontes alimentares e mudar o jeito da gente cozinhar também, da gente escolher a nossa comida. Então, hoje tem vários restaurantes bacanas que tem como protagonismo, né, os alimentos de origem vegetal. A própria Belief, né, que a Belief, ela é uma empresa que faz alimentos plant-based, né, pratinhos, marmitas super balanceadas, que tem uma composição super bacana do que eu vou falar daqui a pouquinho, que traz, ou seja, eles trabalham super a questão da textura desses vegetais, né, a mistura, o temperinho, o molhinho, a erva. Então, o que vai acontecer? Você consegue ter o mesmo prazer, porque tem não tem aquela coisa insossa, né, da abobrinha no vapor. E não tem que ser assim. Não tem que ser. Ninguém então, precisa comer assim. As pessoas acham que vai faltar sabor, vai faltar isso, aquilo, porque não se dedicaram, do ponto de vista culinário, a fazer esses alimentos vegetais de uma forma brilhante, como se faz, toda a energia e o conhecimento se gasta para fazer a carne. E tá bom, então vamos lá. O que tem proteína no reino vegetal, para a gente poder compor esse prato? Basicamente, tem 3 grandes fontes de proteínas, né, em grupos alimentares de origem vegetal. O primeiro deles, sem nenhuma dúvida, são as leguminosas. Leguminosas são a família dos feijões. Feijão, e gente, feijão não é só carioquinha se você mora em São Paulo, Meu Deus, tem e preto se você mora no Rio de Janeiro. Ou no Rio Grande do Sul, que também no é Rio preto. Grande do Sul. Tem lá o feijão guandu, tem o feijão branco, tem o feijão carioquinha, tem o feijão rosa, tem o feijão moyache, azul, tem aquele que é feijão de grandão, que é a fava. feijão de corda. Tem lá o da Bahia lá que faz o feijão fradinho. Isso. Varia, amplia os horizontes. Cada um vai se comportar melhor em cada receita. Então, os feijões, a lentilha, que também tem bastante variedade. Né? O grão de bico, que é maravilhoso. Pra você fazer hummus, pra você fazer um monte de coisa. Quem não conhece, já compra agora, porque assim, é incrível. Poxa vida. Né? Assim, a ervilha também, que dá aquela ervilha seca, que faz um purê, que faz uma sopa. Pode ser a ervilha fresca também. E tem a soja e todos os seus derivados. A gente tem o tofu, que é aquela coisa, né? O tofu, pra quem descobre o tofu e cozinhar com o tofu, você amplia seus horizontes. E eu sempre falo, não existe uma pessoa que não gosta de tofu. Existe uma pessoa que não aprendeu a temperar o tofu ainda. É que nem peito de frango. Peito de frango, aquele negócio ali. Você olha aquilo e fala assim, come puro. É que nem cortar uma fatia de tofu. Cara, dá uma marinada, dá uma temperada. Faz mexidinho com cúrcuma. Vai ficar ótimo. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja são as maiores fontes de proteína, que são as leguminosas. Quanto que eu tenho que consumir? Praticamente, se você não come nada de origem animal, coloca no almoço e no jantar, pelo menos uma porção, tenta variar. Dá para incluir mais uma vez? Claro que dá, no café da manhã, ou no lanche da tarde. Fazer pastinhas, bolinhos, né? Bolinhos, exatamente. São incríveis. Então, eu amo fazer pastinha com quase todos, porque muitas pessoas se limitam ao grão de bico, né? Mas tu pode fazer com o feijão branco, com a lentilha, todos ficam incríveis. Maravilhoso. Então, leguminosas de 2 a 3 porções por dia. Fechou. Segundo, folhas verdes escuras. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz. Estamos falando aqui, né, da rúcula, do espinafre, do agrião, da Catalônia. Outro dia eu postei Catalônia e falei assim, mas que é isso, né? A couve. São alimentos que têm uma concentração de proteína importante, e não só proteína, né? Daí vem também os outros micronutrientes que acabam sendo normalmente correlacionados aos alimentos de origem animal, como cálcio, como ferro, como zinco, tá? E eu gosto muito da inserção no dia a dia das sementinhas. Semente, por exemplo, o gergelim. Dá para fazer uma pastinha de tahine, né? Que é um tahine que você vai usar como manteiga no café da manhã. Dá para você fazer um molho para temperar salada. Dá para você fazer, eu amo. Né? O mesmo tahine com melado. Nossa, é um molho incrível. E assim, você fazer lá um grão de bico, a própria Belief,
eles têm, assim, tem uns DAOs que são… Ai, o DAO é né, muito bom. Nossa, incríveis, assim, você cozinha lá o grão de bico, a leguminosa, com uma pastinha, com um molhinho de tahine, é incrível. É cremoso, fica saboroso, né? Alto pra teor quem de sente proteína. falta daquela refeição um pouco mais pesadinha, né? Que geralmente quando a gente tira a carne, a gente come uma refeição bem mais leve em questão de gordura. E as sementes, elas oferecem um bom teor de gordura também. Só que uma gordura insaturada, né? De uma melhor gordura poliinsaturada, qualidade. monoinsaturada, que é bem diferente da gordura saturada. Até isso é uma coisa que eu queria falar. Eu falei antes que com a carne vem uma cascata de outros elementos inflamatórios. E, ao contrário, quando tu consome os alimentos de origem vegetal, essas fontes de proteína de origem vegetal, vai vir uma cascata de elementos anti-inflamatórios. E protetores. E protetores, Maravilhosos. exatamente. Antioxidantes. Vai ter também os micronutrientes, cálcio, zinco, magnésio. Tudo que a gente precisa vai estar ali dentro também. Muito concentrados. E tirando as outras partes que são inflamatórias. Café da manhã, põe lá uma chia em cima da sua banana, uma farinha de linhaça, faz um shake, coloca lá dentro, enfim. Você pode colocar, eu gosto muito de fazer uma farofinha com chia, linhaça, semente de abóbora e o próprio gergelim. E você coloca em cima, você faz lá, você coloca em cima do arroz, em cima da salada, enfim. A gente, normalmente quando come o que todo mundo come, que é a dieta onívora tradicional, a gente não se abre, não se dá a oportunidade de ampliar esses horizontes alimentares, como a alimentação à base de plantas nos estimula a fazer, tá? Então, é importante que a gente olhe para esses outros alimentos e coloque no dia a dia, né? Como eu falei no episódio anterior, quando eu falei assim, que o que impacta a nossa saúde é o que a gente faz de vez em sempre. Então, de vez em sempre, ter todos os dias leguminosas, folhas verdes escuras e sementinhas, a gente vai com certeza não somente bater a meta de proteínas, né? Adicionar as proteínas adequadamente no nosso dia a dia, como também esses alimentos são tão nutritivos, né? Como você disse, esse pacote vem ferro, semente de abóbora é muito ferro, né? Vem cálcio, vem mais fibras, né? E vem zinco, enfim. No caso da semente, quando a gente coloca chia, linhaça, a gente trabalha o ômega 3 também, que é muito importante. Uma fonte então, importantíssima. A gente consegue compor refeições muito mais ricas, que de forma alguma vai faltar alguma coisa. Exato. E sem falar também que os cereais também são uma ótima fonte, né? Então, às vezes, a gente nem lembra da aveia, pensa que a aveia é só carboidratos. Não, gente, a aveia é super rica em proteína, ela é uma ótima fonte. Inclusive, se tu fizer um cálculo de uma pessoa passar o dia inteiro comendo só aveia, ela bate a meta proteica. Bate a meta e come até mais do que precisava de proteína. Então, a gente, às vezes, aprende que arroz e feijão é só carboidrato, quando eles são alimentos que fornecem pra gente, sim, bastante quantidade de proteína também. O próprio macarrão, né? Quando a gente pegar o trigo, 11% das calorias do trigo, da farinha, né? Da farinha de trigo com água, que no caso faz o macarrão, 11% é proteína. A gente fala, né, do consumo das calorias em trabalhar entre 10% e 30%, já tá dentro. Exato. Só comer só macarrão. Só macarrão. E essas coisas que a gente tá falando são maravilhosas, principalmente pra quem ama comer, né, Ale? Porque exato. assim, quando tu começa a tirar os alimentos de origem animal do teu prato, tu vai tirar a principal fonte de gordura do teu prato. São alimentos extremamente densos em questão de calorias. Então, em uma pequena quantia de alimento, num pequeno pedaço de alimento, tem bastante caloria. Aquilo vai te encher muito, vai te fazer consumir calorias e gorduras em excesso. E quando tu retira essa parte da tua alimentação, tu vai consumir alimentos que têm menor densidade calórica e maior densidade nutricional. Então, eles vão te oferecer mais quantidade de nutrientes naquele menor pedaço ali e bem menos calorias. A questão de volume, né? A questão do volume, porque exato. a gordura, ela não tem volume. A gordura entremeada numa carne, você tá comendo um bife. Tá cheio de gordura ali, e cada grama de gordura tem 9 calorias. Exatamente. Enquanto cada grama né? de carboidrato e proteína tem 4. Então, o que acontece? Você não percebe, mas aquele pequeno espaço do seu prato que estava preenchido por uma carne, se você pegar aquelas calorias e você tiver que transformá-la em arroz, feijão e legumes e verduras, tipo salada, gente, tu come muito você vai mais, fazer é o dobro do prato, né? Se parar pra pensar, eu adoro falar isso pros meus pacientes, assim, se tu parar pra pensar, um alimento que é muito mais rico em gordura,
gordura, tu vai sempre estar comendo o dobro de calorias. Então, se tu consumir os alimentos que têm menor teor de gordura, tu pode comer basicamente o dobro do que tu de tá volume. comendo. Então, Exatamente, o dobro de volume. E dá aquela impressão, né, que tipo, nossa, mas vegano, muitas pessoas assim, nossa, mas se eu comer, muitas pessoas que comem carne, quando me vê comendo meu pratão, falam assim, nossa, mas se eu comer esse prato eu engordo. Exato, pra mim é a mesma coisa. Não, você tá comendo ali, minha amiga, sua carne, com molho de queijo em cima. Sim, não. E ovo ainda, E né? ovo. Que às vezes junta todas as coisas numa mesma refeição. Então, a saciedade muda muito. E, inclusive, essa é uma das queixas das pessoas, que às vezes elas se tornam vegetarianas ou veganas e elas sentem fome, se sentem fracas. Então, gente, vai com tudo, vai com assim, ó, vai com confiança que tu pode sim comer mais. Aprende a escutar o teu corpo. Come devagar, mastiga direito o alimento, engole direito esse alimento e vai sentindo o momento que tu tá saciada. Não para de comer morto de fome ainda. Se tu parou de comer e tu ainda tá com muita fome, teu estômago ainda tá sentindo vazio, é porque tu pode sim comer mais. Claro que tu sempre pode buscar um profissional pra te ajudar a adequar isso. Mas vocês podem começar a comer maior quantidade e esse é, na minha opinião, um dos maiores benefícios. Porque eu adoro comer bastante. E não significa que comendo maior quantidade você tá ultrapassando as suas calorias. Porque lembre-se, você tirou o alimento de densidade calórica alta e você vai preencher com mais, o espaço com mais alimentos de densidade calórica baixa. Então, obviamente, você vai comer mais. Mas isso não significa que o que te faria engordar, porque esse medo que as pessoas têm de engordar, seria o aumentar e que você consumir mais calorias. O que não acontece. Pelo contrário, eu acho que aí é um pontinho muito importante. Porque a gente vê vários relatos de pessoas, virei vegetariana, perdi muito peso, fiquei fraco. Porque você não fez essa adequação calórica correta, você tirou. Imagina uma pessoa que come uma comida mais trash, assim, que come lá frango à milanesa no almoço, que come omelete no jantar com queijo e presunto. Cara, é muita caloria de gordura. E quando essa pessoa, de repente, assiste um documentário e fala assim, eu não quero mais, eu parei. E de um dia para o outro, ela não tem tanto hábito de comer mais volume, comer bem os alimentos de origem vegetal. Então, ela vai ter uma defasagem calórica no dia a dia dela, bem grande. Isso vai fazer perder peso. Se ela tem um sobrepeso, é até interessante pensar que essa dieta vai ajudá-la a adequar o seu peso. Só que se a gente pega uma pessoa que não precisa perder peso e ela já tem facilidade para perder às peso, vezes, né? E ela faz uma mudança assim rápida na dieta dela, tirando o alimento de origem animal calórico, e ela começa a perder peso, ela vai se sentir fraca, mas ela não está se sentindo fraca porque faltou proteína. Ela está faltando calorias. É assim como toda dieta hipocalórica, você está oferecendo para o seu corpo um risco que ele vai ter que correr atrás, usar as reservas, né? Então, enfim. Então, é entender que precisa haver necessariamente uma adequação, né? E isso é importante, porque nenhuma dieta vegetariana que seja minimamente organizada, que tenha lá os vegetais, que tenha as leguminosas, os cereais, a sementinha, vai causar deficiência. Não, e outra, muito importante daí, nesse caso, lembrar do que tu falou antes. Porque as pessoas, quando elas param, se elas não sabem ainda como se alimentar, elas acabam comendo só fruta nos momentos intermediários. Elas esquecem do quê? Da aveia, esquecem da sementinha, esquecem que elas podem fazer uma pastinha com as leguminosas. Incluir esses alimentos que têm bastante fibra, que tem um pouquinho mais de calorias do que apenas frutas e verduras e legumes, ajuda bastante a manter a reduzir a fome, né? Ajuda a deixar a gente mais saciado. E em questão, assim, de como que tu vai fazer pra montar um prato, né? Eu sinto que essa é uma dúvida muito grande. Inclusive, era uma dúvida minha quando eu me tornei vegetariana, que eu ainda tava na faculdade, não aprendia sobre alimentação. Fui estudar sozinha, né? Daí, felizmente, achei bastante coisa. Mas hoje em dia, a gente já tem muito mais informação. Então, assim, a Lê falou pra gente, né? Quais são as principais fontes. E aí, tu vai montar um prato, né? Como que a gente faz? Então, eu gosto de fazer esse recurso bem visual, assim, de imaginar um prato na tua frente. E aí, o que tu vai fazer com esse prato? Divide ele na metade. Metade de toda a comida que tu for comer, ou seja, 50% da quantidade total de comida, tu vai colocar de verduras e de legumes. Sejam eles cozidos, refogados, assados. A gente sempre tenta, né, recomendar que a pessoa consuma um pouco de crus ao longo do dia. É importante, pelo menos no almoço, pelo menos em uma refeição, pra gente ter um pouco mais de nutrientes biodisponíveis, de fibras também. Eles também promovem mais saciedade. Então, se o teu caso for o contrário da pessoa que tem medo de emagrecer e tu tem medo de engordar, então tu pode priorizar esses alimentos que eles vão te fornecer menos calorias, mas vão te dar bastante saciedade, porque tem um volume bem grande.
E priorizando as cores também sempre, né? Então, a Lê falou no episódio anterior sobre a questão do arco-íris, né? Que é importante a gente ter um arco-íris ao longo do dia. Então, esse é um bom momento para te colocar várias cores no teu prato. As sementinhas podem entrar aí também. Elas podem ser um crocantezinho em cima da salada, ou até um molhinho, como a Lê falou, molhinho de tahine, já pode entrar. A outra metade do prato, a gente vai dividir. Então, 25% vai ser das principais fontes de carboidrato, que são quem? Os cereais integrais, como o arroz, a aveia pode entrar aí em formato de panqueca, ou então em formato de uma pastinha, um molho branco, qualquer coisa que seja, qualquer receita. Ou então até os tubérculos, né, que são as nossas batatas, que também são fontes importantes de carboidrato, e eles vão complementar ali os cereais. E aí, os outros 25% vão ser das nossas principais fontes de proteína. Nesse momento, é importante lembrar que a prioridade é dada para as leguminosas, né? Quando a gente vai falar nas refeições principais. Então, as verduras, as folhas, elas vão ser uma fonte também, mas vão entrar naquela outra parte ali do prato. Complementar, né? Exato. E as leguminosas são a nossa principal fonte. Então, apesar das sementes serem ótima fonte de proteína, elas são bem mais gordurosas. Então você num vai usar prato… menos. Exato. Num prato de almoço, que é um prato mais volumoso, tu vai colocar ali um hambúrguer de feijão, ou sei lá, um creminho de lentilha, ou um dal de grão de bico. Enfim, a receita, ela é indiferente, né? O que a gente pensa aqui é o tipo do grupo alimentar que a gente tá colocando nesse prato. Que não prato. podem faltar. Eu acho muito importante, Laura, a gente quebrar esse paradigma também da pessoa ficar caçando as proteínas no prato. Sim, eu era assim no começo. Cadê a tal da proteína? Porque a gente lembra, historicamente, de quando a gente comia carne, que tinha, como eu falei anteriormente, a figura da proteína representada pela carne. E quando você tira a carne do seu prato, você se liberta dessa. É uma libertação desse fato de ter lá o representante mor das proteínas. Né? Na natureza, na dieta natural, na alimentação vegetariana, existe um ponto que eu gosto muito que as pessoas entendam, que é o tal do princípio da complementariedade. Que nenhum alimento na natureza vegetal, ele é só uma coisa, ou ele tem muito mais de uma coisa do que outras. Tá? Então, por exemplo, cada grupo alimentar, se eu pegar a leguminosa, tem um percentual de proteínas mais alto, mas ele tem uma quantidade importante de carboidratos, uma pequena quantidade de gordura. Quando eu pego a semente, eu tenho proteínas, eu tenho mais gordura, tenho menos carboidratos. Quando eu pego os vegetais, eu tenho, né, mais fibras, baixo carboidrato, baixa gordura, um pouco mais de proteínas, enfim. E essa é a beleza da natureza na nossa alimentação. Então, quando eu faço um prato, como você acabou de dizer, né, que tem lá bastante legumes e verduras, tem o cereal e a raiz e tem a leguminosa, cada uma dessas partes vai me dar um pouco de proteína, um pouco de ferro, um pouco de cálcio, um pouco de zinco, um pouco de tudo. Exato. Né? Esse recurso visual é incrível, mas isso que você tá falando é… A gente não precisa ficar procurando o substituto da carne no prato. Então, muitas vezes você pega um prato de comida que tem lá, até mesmo um macarrão com uma bolonhesa de lentilha. A pessoa fala assim, meu Deus, cadê as proteínas? Tá tudo aí dentro. A lentilha colabora, o tomate colabora, o macarrão colabora. Se você fizer um parmesão de amendoim, colabora também. É mais legal a gente pensar em grupos alimentares do que em nutrientes. Então, eu tenho um cereal aqui nesse meu prato. O que tá faltando? Eu poderia colocar uma leguminosa, porque eu vou complementar, eu vou comer 2 grupos alimentares diferentes, cada um tem percentuais de nutrientes diferentes, um vai me dar mais ferro, outro talvez vai me dar mais zinco. O que eu vou ter mais aqui? Então, assim, a gente tira um peso muito grande da alimentação, né? De ficar pensando, onde que tem magnésio? Não, mas aonde que tem cobre? Aonde que tem ferro? Gente, não. Juntem os grupos alimentares ao longo do dia. Que vai dar certo. Que vai dar certo. É fácil. Mas então… A gente falou aqui até agora, né, por exemplo, de tudo que a gente substitui a carne. Mas a gente sabe, né, Laura, que quando a gente vai, assim, na estrada, sentindo alimentação à base de plantas, alimentação com menos impacto no meio ambiente e tudo mais… A tendência é que a gente também tire os outros alimentos, como leite, derivados e ovos, tá? Só que isso eu acho que é um capítulo à parte, né? Exato. Esse capítulo aqui é provavelmente um dos mais longos, porque tem muita coisa pra falar. E a gente quer falar pra vocês também sobre essa questão dos laticínios. Eu acho super importante. Pra muitas pessoas é o calcanhar de Aquiles ali, é onde mais dói tirar. E a gente quer saber o que vocês têm de dúvida. Então, por favor, sigam a gente.
no canal do YouTube, curtam o vídeo, comentem com as dúvidas de vocês. Se vocês estão ouvindo esse podcast também em plataformas de streaming, dê um like, vai lá no YouTube e deixa os comentários, porque a gente quer saber o que a gente precisa trazer pra vocês aqui. Vamos a gente quer trazer as junto. soluções. Isso, a gente tá junto nesse sabe processo. disso. E uma outra questão nesse sentido é que esse episódio que a gente tá falando aqui sobre proteínas, né, tirei a carne, a gente tem um material de apoio, né, que você vai lá na inscrição do canal do YouTube, você vai conseguir ter o link lá para você baixar, e tudo isso que a gente falou, inclusive uma tabelinha, por exemplo, mostrando quais alimentos têm mais proteínas, quanto tem de proteína, até para você poder começar a visualizar, e se você gosta, né, desse tal de números, a gente vai dar essas dicas e outras dicas para você consolidar e trazer mais segurança para você lidar com esse conteúdo e ter mais segurança. Exato. Agora, por último, Laura, tá bom. Vamos finalizar. Vamos lá. A gente foi lá, a gente parou de comer carne, já entendi que eu não preciso ficar caçando proteína, que eu tô me libertando dos excessos, tô consumindo menos gordura, tô, claro, né, deixando de colocar os animais nessa condição absurdamente cruel, tô cuidando do planeta, tá tudo lindo, mas daí eu vou no churrasco do meu amigo. Como que eu vou fazer pra viver minha vida social? Como que eu vou viver minha vida social? Porque todo mundo come carne, só eu vou ser que o chato não como. do grupo eu vou ser agora? o chato, o ET. O ET. Que a gente vai fazer isso, né? Qual seja, como que você vê? Assim, eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, né, que eu acho que você tem que saber exatamente como a gente começou o episódio lá na frente, né? Exato. Vai lá, se tu não ouviu, se tu não lembra, primeiro entender o porquê que tu tá fazendo isso. E, na verdade, isso pra mim, na minha opinião, não serve só pro veganismo ou vegetarianismo. Pra tudo, pra né? qualquer coisa que tu vai mudar na tua vida. Tu não pode fazer isso porque outra pessoa te mandou, porque tu ouviu alguém na internet falando. Tu tem que ir atrás e entender, tá? Isso faz sentido pra mim? Isso faz sentido na minha vida, com a pessoa que eu sou, com a pessoa que eu quero ser? Beleza, então legal. Seja por saúde, seja pelos animais, seja pelo meio ambiente. Tu precisa entender o porquê que tu quer fazer isso. Essa é a única maneira de tu conseguir respeitar o teu processo. E outra coisa, né? Tá firme no processo. Tá firme, exatamente. Tá firme, porque você vai assim, poxa, então quer dizer que qualquer churrasco que der, você vai ficar titubeando? Não. Você sabe da sua razão. E se você sabe da sua razão, você quer também fazer com que os outros entendam e pratiquem. Então, uma dica que para mim é primordial, que eu sempre faço isso, quando eu tenho a oportunidade de sair com os meus amigos, ir na casa de algum amigo, tal do churrasco que é emblemático, o que a gente faz? Eu levo minha comida. E eu levo minha comida não só para mim. Claro. Eu levo mais opções. E eu ofereço para todo mundo. E aí, aquela história que a gente já tem até... A gente sempre fala dentro do mundo do veganismo, né? É a comida que acaba primeiro, né? Porque sempre, é a diferente. Sempre. Exatamente. É a que mais... Que tem um saborzinho diferente. As pessoas que cozinham com carne estão acostumadas com sal e pimenta. Exato. E a gente... expande um horizonte de temperos que muitas vezes as pessoas nem sabiam que existiam. Então elas ficam, nossa, que sabor gostoso. Eu lembro, o meu processo foi durante a faculdade. E todo happy hour que tinha, ou toda confraternização, eu falava, gente, deixa aí que eu vou trazer a comida. Eu levava bolo, eu levava cookie, eu levava pão de beijo, eu levava um monte de coisa. E aquilo deixava as pessoas felizes e curiosas com o meu processo. E aquela coisa, sabe? primeiro vão entender que você realmente não tá fazendo um esforço homérico, que você tem tantas opções, que a sua comida é deliciosa, inclusive mais do que a deles. E terceiro, né, você levando comida, obviamente você vai comer e você vai praticar o ativismo também. Que é um exemplo, né? Ser um exemplo. Contaminar, no bom sentido, a outra pessoa, mostrando para ela que é viável. Exato. Então, acho que esse é um ponto essencial. E quando, gente, não der, por exemplo, não der para você levar, por exemplo, um casamento. É meio estranho você chegar com o bolo no casamento, né? Seja um exemplo, né? Uma coisa formal, um jantar formal. Aí, gente, o que eu faço? Né? Eu, normalmente, eu como em casa antes. Aí vem, por exemplo, por isso que eu gosto também de ter as marmitinhas congeladas. Porque é um dia que você não se programou para fazer comida, para ter uma refeição normal na sua casa. Então eu chego em casa, me troco, já vou esquentando uma comidinha, uma marmitinha, belief sempre, congelado, porque daí sim, eu tenho todos os grupos alimentares, eu tenho lá, vai me trazer saciedade. E tu vai ficar tranquila no evento. E eu vou ficar tranquila. Se sobrar ali um alfacezinho para eu comer, eu como. Exato. Mas lembrar que a minha motivação, o que me leva a não comer, é muito maior
do que a tentação e assim, e talvez até o receio de ser diferente. Exato, não tem né? problema. Eu acho que muito é de como a gente lida também. Quando tu demonstra que tu tá feliz com o teu ideal, que tu tá feliz vivendo a tua vida, as pessoas elas não vão nem te questionar, elas vão ficar curiosas e felizes por ti. Elas vão pensar, nossa, ela tá feliz fazendo aquilo, ela não tá triste. Isso é o mais contagiante, É o mais Laura. contagiante, é o que eu sempre percebi na minha vida. Então, assim, uma coisa muito importante não é porque tu é vegano ou vegetariano ou qualquer outra coisa que tu não pode fazer nada. Você pode fazer tudo o que você quer, mas você não quer, às vezes. Exato. Então, não é que eu não posso comer uma carne ou um lanche que tem carne. Eu não quero comer. Eu optei por fazer isso porque isso é o que me faz sentir bem comigo mesma, com o mundo, com os animais, com toda essa teia que a gente vive. É uma opção, né? É uma escolha e a gente tem que sim ser firme nas nossas escolhas. Eu acho isso super importante, a gente trabalhar essa firmeza e saber as nossas motivações. E ser diferente, porque se o que é normal, o que é igual, não te convém e você não aceita, não tem problema nenhum você seguir a sua intuição, os seus valores, as suas razões e ser diferente. Porém, conviver em harmonia com todo mundo, tentando mudar o mundo também, levando comidinhas deliciosas para todo mundo, né? E não ter medo de enfrentar o novo. Exato. É assim que a gente transforma algo. Acho que esse é o recado desse episódio, né? É um processo de amor, acima de tudo, né? Exato. É isso, gente. Então, acho que é isso mesmo. Esse episódio foi mais comprido, mas a gente fechou bem. E todas as dúvidas vão ser respondidas. Então, é legal que vocês mandem pra gente saber o que faltou a gente falar. E lembrando mais uma vez que toda quarta-feira a gente vai estar aqui às 3 horas da tarde, esperando vocês pra gente conversar muito sobre saúde. Venha com abobrinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.